Olá, galera do nono ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos concluir as nossas análises sobre trechos do romance Max e os Felinos. Tudo isso lá no nosso livro didático, lá na nossa apostila, tá? Então, a partir da página 66. Nós estamos respondendo o que eles chamam de intervalo. Então, para cada intervalo, existe um pequeno trecho que vocês precisam fazer a leitura, certo? Para que a nossa aula não se alongue demais, nós vamos conversar especificamente sobre cada intervalo. Então, vocês fazem a leitura e depois fazem a resolução de cada intervalo. No intervalo número 5, ele é um intervalo de observação. Por quê? Porque nesse momento, Max está observando o felino e o felino está observando Max. E ainda temos a observação de nós, leitores. Então, com essa observação, nós podemos conseguir olhar ali, conseguir enxergar, conseguir analisar quais foram os recursos que o autor do texto utilizou nesse intervalo. Então, vamos ver alguns deles. No primeiro recurso, ele fala da paráfrase. A paráfrase é quando a gente pega um trecho e o reescreve com as nossas palavras. Então, ele pergunta qual seria a parte do texto em que ocorreria a paráfrase da frase "a morte já não lhe parecia tão iminente". Iminente é algo que está prestes a acontecer, certo? Em que trecho do texto isso ocorre? Isso ocorre nada mais do que no trecho seguinte, tá? Porque se a morte não lhe parecia iminente, ou seja, não lhe parecia algo que iria acontecer, digamos, nos próximos segundos, ali nos próximos passos, digamos assim, é porque significa que o quê? Que ele tinha tempo, ou seja, ele tinha tempo para analisar aquela situação, tá? Então, é esse trecho em que ocorre a paráfrase. Na próxima pergunta, vamos mais um pouquinho. A questão da repetição de palavras, certo? No mesmo trecho, o autor utiliza palavras sinônimas para se referir ao animal. Então, ele utiliza a palavra jaguar, ele utiliza a palavra felino, certo? Então, ele diz assim, será que o autor repetiu por repetir essas palavras nesse trecho do texto? Por que ele não usou um pronome ou expressões sinônimas? Por exemplo, por que ele colocou a palavra jaguar e depois substituiu por felino e não colocou a palavra ele, né, para usar, para fazer essa substituição? Por que ele não colocou assim sinônimos mais genéricos e resolveu utilizar um sinônimo assim, digamos, de forma direta, né? Então, jaguar e felino. Por que vocês acham que ele utilizou essas repetições e não os pronomes? Porque o pronome seria algo mais genérico, né? Então, a gente já tem uma ideia do porquê que ele utilizou isso. A questão do paralelismo. Em que trecho é possível observar o paralelismo? Paralelismo é quando, por exemplo, ele não repete de forma intencional um trecho, né? Então, ele faz uma construção de frases de forma que a gente consiga identificar o que ele está querendo antever. Vamos achar aqui para vocês. Aqui, ó. O que faria o jaguar se ele se levantasse e de repente se atirasse na água? Então, ele coloca assim, daria o bote de certo, mas conseguiria pegá-lo ainda no escaler, no ar? Poderia o jaguar persegui-lo no mar? E quem seria melhor nadador? Então, aqui vejam que ele usa o paralelismo, porque ele coloca o sujeito apenas no primeiro trecho. Nos outros trechos, ele omite esse sujeito. Porém, como nós estamos lendo todo o trecho, nós conseguimos identificar quem é esse sujeito que irá fazer todas essas ações, tá? Então, aqui está o trecho onde ocorre o paralelismo. Então, vamos lá. No intervalo número 6. Então, ele diz, vocês vão fazer a leitura dele, né? Nós vamos comentar o intervalo. Max está no mar e certamente ficou molhado muitas vezes. Por que o narrador enfatiza o fato de o personagem ter se urinado?
Que diferença isso faz para a história que está sendo contada? Como Max já fazia um certo tempo que estava no mar, estava à deriva, então as ondas vinham, batiam onde ele estava, na embarcação onde ele estava, então provavelmente ele já tinha se molhado várias vezes, né? Por que o autor resolveu deixar claro essa situação em específico? Provavelmente, né, deve ter sido por quê? Porque Max estava apavorado. Pela questão do medo, do cansaço, né, de que aquilo já poderia estar provocando uma certa alucinação em Max. Então, é isso que nós vamos analisar nesse intervalo número 6. No intervalo número 7, acho que eu vou ter que voltar um pouquinho aqui. No intervalo número 7, ele pergunta quais são os elementos dessa cena. Ou seja, o que há em volta. A moldura é a atmosfera que há em volta, né? O que há em volta dessa cena? Por fora, digamos assim. Qual é a atmosfera? Ou seja, como que está o clima, digamos assim? Está tenso? É um clima alegre? Alegre provavelmente não, né? Então é um clima de tensão, porque Max está dentro de um pequeno barco com um animal feroz, né, que está prestes a atacá-lo. Quais são as ações que acontecem nesse intervalo? Sabemos que Max está imóvel, ou seja, está perplexo, né? Ele está sem se mexer. Por que o jaguar também está nessa mesma posição? Ou seja, por que o jaguar também está estático? Por que ele está só observando? Por que vocês imaginam que a atitude do jaguar seja essa de também estar estático, né? Vamos então para o intervalo número 8. No percurso desse trecho, ou seja, na leitura desse trecho anterior ao intervalo 8, o narrador relata alguma coisa que pudesse tranquilizar Max ou o leitor? Ele deixa claro alguma coisa que pode tranquilizar Max e tranquilizar quem está lendo? Nesse trecho há um repertório de palavras e expressões para se referir às manifestações do jaguar. Então, ele deixa claro palavras específicas, né? Descrevendo como o comportamento do jaguar. Então, aí a gente já vê que provavelmente o Max não está tranquilo. E o leitor, por sua vez, também não. Certo? Vamos lá, então. Então, ele pergunta, quais são essas palavras e expressões que foram utilizadas para falar do jaguar? E o que essas palavras revelam? Então, vocês vão retirar lá do texto algumas palavras que ele utilizou para falar dessa ação do jaguar. E essas palavras dão a ideia de quê? De que o jaguar está ficando mais calmo, digamos assim, que ele está preparando o bote, que ele está se preparando para atacar, né? Então, o que essas palavras dizem para o leitor? Então, vocês vão ter que ler esse trecho da página 68 para responder ao intervalo número 9, tá? Então, no intervalo número 9, ele diz assim, que esse trecho convida a muitas análises, dentre elas um aspecto gramatical importante, o uso da pontuação. Que o uso da pontuação a gente sabe que é o uso apenas do recurso da escrita, né? Ele tem a sua função na fala, na leitura, mas ele só pode ser utilizado na escrita. Que usos de pontuação chamou a atenção de vocês? Certo? Quais são a função desses pontos, dessas vírgulas, desses dois pontos, enfim, desses sinais? Vocês vão ver lá no texto que existem parênteses, dois pontos e travessão. Qual é a função dessa pontuação em cada parte do texto em que eles aparecem, né? Então, onde eu tenho parênteses, por que ele foi utilizado? Os dois pontos, qual foi a utilização deles nesse trecho? E o travessão, certo? Então, vamos para o intervalo número 10, onde ele diz assim, certamente a história continua. Uma história desse modo, uma história dessas, não iria terminar assim. Vocês vão colocar quais seriam os desfechos possíveis aí, né, dessa história. Então, ele coloca assim, ó, na última vez que encontramos Max, ele estava tentando pegar uns míseros peixes que o jaguar não tinha comido. Vamos agora reencontrá-lo. Rostos desconhecidos inclinam-se curiosos sobre eles. Quem são esses rostos desconhecidos?
São vocês. Então, são vocês que irão... Veja que vocês têm até uma ilustração aqui para servir de inspiração, digamos assim. São vocês que irão colocar um possível desfecho para essa história. Desfecho é o final, né? Então, percebam que a ilustração dá uma inspiração assim bem legal para que vocês coloquem esse desfecho, tá bom? Aqui no intervalo número 10, ele fala um pouquinho sobre o narrador, né? Será que existem narradores confiáveis? Podemos acreditar em tudo que o narrador de Max e os Felinos conta? Por quê? Será que o narrador foi fiel àquilo que estava realmente acontecendo com Max? Será que, de repente, o narrador alimentou uma certa alucinação ou descreveu algo que Max pudesse estar imaginando? E o jaguar? Onde ele está? Ele teria existido de fato ou seria uma alucinação de Max? Ou ainda, talvez uma intenção do narrador para tornar a história mais interessante? Se vocês já assistiram As Aventuras de Pi, né, que a gente viu ali que tem uma certa suspeita de plágio aí com essa obra e a obra que deu origem ao filme, vocês vão poder responder isso daqui com uma certa tranquilidade. Ou, de repente, já anteveem a resposta, né? Já sabem a resposta aí, tá? Vejam que aqui tem uma ilustração também para ajudar vocês, de repente, a construir essa resposta. No exercício número 19, diz assim: coloque-se no lugar de Max. Nesse exato momento, o cargueiro em que você viajava está afundando. E junto com você, alguns animais de um zoológico estão presos em caixas no porão. Subitamente, ou seja, de uma hora para outra, você descobre que vai ser abandonado pela tripulação. Então, tripulação são as pessoas que trabalham no navio, né? E que o naufrágio é criminoso, ou seja, ele foi feito para acontecer mesmo, né? Não foi um acaso. E que a armação, né, que foi a armação para receber o seguro. Então, foi criminoso porque o dono do barco, enfim, fez isso para que pudesse receber o seguro do barco e da carga. Certo? O que vocês fariam? Quais seriam as ações de vocês no lugar de Max nesse momento? Tá? Escrevam aqui. Exercício número 20. Para que a gente faça o fechamento, né? Para que a gente encerre. Opa! Vamos ver. Foi. Nas obras, O Velho e o Mar, que a gente fez a análise anteriormente, e nessa que a gente terminou hoje, que é Max e os Felinos, quem você considera o oponente dos personagens? Ou seja, quem é o antagonista? Quem se opõe ao nosso protagonista lá de O Velho e o Mar? Quem se opõe ao pescador? E também, quem é o oponente de Max? Né? Quem tenta não deixar ele fazer as ações dele? Então, eu preciso que vocês pensem um pouquinho, né? Analisem e coloquem. Quem é o oponente de cada obra? Né? Quem é o antagonista, ou seja, quem é o cara mau, vamos dizer assim, de cada obra? Do Velho e o Mar e de Max e os Felinos. Tá bom? Então, gente, com esse exercício, com o exercício número 20, nós encerramos as análises dos trechos dos dois livros, do Velho e o Mar e de Max e os Felinos. Certo? Então, são dois romances aí que nós analisamos alguns trechos e percebemos como eles são construídos, certo? Como são obras muito extensas, ou seja, são muito grandes, nós não conseguiríamos fazer a análise da obra toda. Mas, se vocês tiverem, assim, uma curiosidade, seria interessante que vocês fizessem a leitura de toda a obra, né? Ok? Então, na aula de hoje, vocês vão mandar para mim os exercícios da página 66 até a página 71, que é essa que nós estamos. Ok? Como vocês já estavam fazendo. Certo? Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas de língua portuguesa nesse formato. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.